que é que tem aqui? Eu coloquei lá no grupo, tá? O tema, olha, esqueci de mudar, vou refazer aqui, tá, gente? Desculpa. O tema que a gente vê contabilidade nos negócios empresariais. A data limite para postar o paper vai ser dia 18 de junho de 2021. A data para realização da socialização vai ser aí no dia 25 de junho, ok? Na sexta-feira. Vai ser o nosso último dia de aula do semestre. Depois disso, vocês ficam aí de férias. Solicito aqui o resumo, introdução, fundamentação teórica, resultados e discussões e, obviamente, as referências bibliográficas. Eu trago aqui do lado algumas informações para ajudar vocês no passo a passo. O passo a passo para vocês produzirem o paper é esse. Primeiro, delimitar a pesquisa. É você saber o que é que você quer pesquisar. É você fechar a sua pergunta de partida. Tá? O que é que eu quero estudar? Qual é a minha dúvida com relação a isso? Vamos tentar, obviamente, vocês podem escolher outra temática, mas eu solicito, né, que vocês tentem focar em temáticas ligadas às disciplinas desse semestre e que tragam um impacto de conhecimento prático para a formação de vocês como administrador. Por quê? Porque o seminário interdisciplinar, ele consta dentro da grade curricular de vocês com a parte prática. Porque quando você vai fazer pesquisa, você vai ler artigos que foram feitos, pesquisas com base em algumas empresas, você vai ter uma noção mais prática, real, né? Mais próximo da realidade de mercado. Então, a pesquisa, nesse momento, é para isso, é para ajudar vocês nisso, certo? Então, primeiro passo é parar um pouco e pensar, né, sobre as disciplinas e se perguntar, qual é a pergunta que eu quero responder? Por exemplo, falando em contabilidade, qual a importância da contabilidade geral? Ou então, a contabilidade geral como uma ferramenta de gestão em tempos de crise, né? É ótimo, bem atual. E aí tem outros também. O que acontece algumas vezes? Vocês jogam algumas temáticas nos grupos, né? E aí o que eu queria que a gente estivesse fazendo aqui agora era exatamente isso que eu fiz com uma turma da segunda-feira, foi excelente o resultado. O que acontece? Eles foram jogando ali durante a semana as discussões, eu acho que essa temática, eles escolheram mais ou menos uma temática, e aí, nesse momento aqui, eu interagi com eles e fui ali tentando ajudá-los a delimitar essa pesquisa, para que eles fechassem, né? Fui orientando ali quais seriam as categorias de análise. Marcelo, o que são as categorias de análise? Quando eu dei o exemplo da contabilidade como uma ferramenta de gestão em tempos de crise, né? Para que você consiga, qual é a sua pergunta, né? A contabilidade, ela pode ser utilizada como uma ferramenta de gestão em tempos de crise? Qual a importância dela? É mínima, é máxima, é essencial? Eu tenho que descobrir, eu quero descobrir isso. Aí você vai ter as suas categorias de análise, é o que você vai analisar para conseguir responder a sua pergunta. Então, você vai pesquisar, né, e discorrer lá na sua discussão teórica sobre a questão da contabilidade, qual a utilidade dela. Ela evoluiu, hoje ela é usada na forma gerencial, né? E quando isso acontece, como acontece, contrata-se, tem que ter um contador dentro da empresa, contrata uma empresa e tal, qual o impacto que isso traz. Aí, depois você vai ver por que isso é bom, né? Por que a contabilidade ela pode ser usada, então, como uma ferramenta de gestão. Depois você vai ter que dizer também, para finalizar, nos momentos de crise, essa ferramenta, ela realmente faz um diferencial?
Né? Em que sentido? No quê? Então, são 3 temáticas aí que você tem que pesquisar. Essas são as categorias de análise, né? Então, quando a gente fala categoria analítica, categoria de análise, são os pilares da sua discussão teórica. Os assuntos que você vai ter que pesquisar e redigir aí para formar um texto só, para buscar o quê? Responder a sua pergunta de partida, que é aí a sua temática, a sua delimitação da sua pesquisa, certo? Depois que você delimita, você sabe o que é que você... Se você não souber qual é a sua pergunta, o que é que você quer responder, você fica perdido na hora da pesquisa, né? Então, fez esse arranjo, delimitou quais são as categorias de análise, vai partir para a pesquisa. No caso aqui, nós vamos para uma pesquisa bibliográfica, então você vai buscar, né, textos confiáveis. Ah, mas tem um blog de uma blogueirinha ali que cheia dos achismos, eu vou citá-la. Não, não faça isso. Porque o objetivo aqui é que você apresente fontes confiáveis, para que você aprenda também com fontes confiáveis, né? Então, faz as buscas. Comece, então, as leituras. E aí eu dou algumas dicas aqui sobre essa questão de já fazer a leitura crítica, né, dos textos. Marcelo, o que é a leitura crítica? Você vai pegar um artigo, por exemplo, né, sobre contabilidade. E aí você começa a ler, aí você está aqui lendo. Olha que interessante esse parágrafo que ele falou aqui. Com a evolução da contabilidade, ela começou... Olha, isso aqui dá certinho para usar. Já marca, né? Já deixa, se você estiver no celular, lendo no celular, tem aplicativos que eu sei que lê PDF, que faz essa parte de marcação, já marca ali e já deixa ali todas as possíveis citações. Por quê? Texto de pesquisa, tá? Tem que ter identificado a fonte. Mas a fonte não tem que vir né, só lá na referência bibliográfica, não. Tem que vir já no parágrafo. Eu já falei isso aqui, não já? Já ensinei isso aqui em metodologia científica, mas se a dúvida permanecer, mostro novamente textos, né? Vocês podem aprender com os próprios textos que vocês vão ler. Que você vai ver lá que é com citação direta, citação indireta, tá? Então, você faça já uma leitura crítica, sabe por quê? Vamos dizer que vocês aí são 3 numa equipe, cada um ficou com uma categoria de análise. Aí você, por exemplo, pegou 5, 6 artigos para ler. Aí você gostou deles. Começou agora, eu vou ter que escrever. Aí eu vou ter que procurar de novo o que é que ficou bom, que era que eu queria utilizar. Eu lembro que eu li isso aqui, agora eu não lembro em qual artigo foi, né? Então, você já não precisa ter que ficar relendo, né? Se quiser reler, relê, não tem problema. Mas, pelo menos, você não perde, né, aquele momento que você estava lendo, percebeu que era uma informação importante, né? Eu, inclusive, se possível, ainda anoto como eu posso linkar com alguma outra ideia. Às vezes, quando você está lendo, você tem uma ideia, né? Eu já vou anotando ali também do lado do parágrafo. Meus textos, quando eu pego um texto para trabalhar, ele fica todo... Depois eu vou procurar um aqui para mostrar para vocês, mas ele fica, assim, inutilizado depois, porque é marcador, é caneta, é aqueles negocinhos do lado, adesivo e tudo mais. Pronto, fez isso? Porque aqui eu, Marcela, faço. Aí eu vou dividir aqui outra tela. Aí só para mostrar aqui para vocês, tá, gente? Ó, em seguida, vocês vão ver aí aquele passo a passo para postar o paper, caso esqueça. Então, eu vou só corrigir esse negócio aqui do tema e depois eu posto lá novamente no grupo de vocês, junto com o modelo já no Word, tá? Mas já que a gente iniciou esse assunto, né? Vamos com ele. Eu vou mostrar para vocês como é que eu escrevo, mas aí eu vou dizer uma coisa. Essa é uma metodologia que eu, Marcela, tá? Me sinto bem, porque
Geralmente, nas coisas que eu faço, gosto de ser metódica. Então, para mim, tem que ter um método, uma ordem lógica, e tem que estar ali bem organizadinho para fazer, para eu saber qual é o próximo passo, para onde é que eu tenho que ir, porque senão eu fico andando em círculos, né? E não evoluo em nada. Deixa eu abrir aqui os textos. Eu estou com os outros, um monte de doutor, estava exatamente fazendo pesquisa hoje para poder escrever, ajudar com um projeto lá do Instituto. Cadê? Abriu aqui Jericoacoara. O outro. Pronto. Vou dividir aqui a tela com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida no momento, vocês falam, abram no microfone, porque eu estou compartilhando a tela, eu só enxergo aqui a tela, não fico vendo vocês, tá bom? Vocês estão visualizando esse texto no Word, chamado compilação? Sim, Marcela. Pronto. Sim, Marcela. Ó, esse daqui, tá até errado aqui. Esse daqui foi um texto, aliás, foi uma pesquisa que eu estava fazendo para escrever um projeto de pesquisa. Vou até depois mostrar para vocês também o projeto, para vocês. Aí eu já falo da citação indireta, indireta, falo logo tudo de uma vez. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo essa tela aí? Fundação Getúlio Vargas? Ou não? Só o Word, Marcela. Não, mas no Word ainda é aquele mesmo documento? Ainda é. Ah, tá bom. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha que escrever um texto, o título, né, do meu projeto era Jericoacoara, o paraíso é aqui, de vila de pescadores a oásis para os turistas, uma releitura da invasão dos portugueses em 1500. Então, eu queria fazer uma crítica, uma comparação, demonstrar que o turismo, como ele vem sendo desenvolvido em Jericoacoara, né, traz uma dinâmica muito parecida, né, com a que aconteceu com a chegada dos portugueses aqui em 1500. Os índios viviam bem, não viviam muito, tinham muitas posses e tudo mais, mas levavam uma vida tranquila, né? E aí, uns foram escravizados ali, outros trocaram o que tinham por besteiras, né? Bugigangas. E a maioria teve que ir para o interior, né? Teve que fugir daquele espaço, porque estava sendo ali ocupado e dominado por outros que queriam explorar economicamente aquela praia, aquele pedaço. Jericoacoara não fica muito longe disso. Era uma vila de pescadores até o dia, né? Onde não era... A vida era bem simples também, né? Por se tratar ali de um litoral, não havia muitas opções de ganhar vida, além da pesca. E aí, no momento em que vai se transformando um destino turístico, a gente vê que a população, né, que realmente morava ali, vai ser expulsa de uma certa forma, e hoje a gente vê grandes conglomerados, pessoas que não são as pessoas dali, né, se forem são poucas, que estão lucrando com aquilo. Aí vai falar do turismo, né, e como ele é utilizado e tal. Enfim, então, como eu expliquei a lógica do meu título, porque para vocês entenderem as categorias de análise que eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que resgatar esse histórico de como era Jericoacoara, como é que está. Eu tinha que pesquisar sobre turismo,
no sentido que eu queria dizer aí, que era um turismo, não aquele turismo que a gente vê, mas turismo é maravilhoso, ele traz empregos e não sei o quê. Porque a realidade dos fatos não é bem essa. Se fosse assim, né, pelo faturamento de Jericoacoara, por exemplo, né, o pessoal que vive ali nos arredores deveria viver tudo uma maravilha, né? E não é essa a verdade dos fatos. Então, tive que procurar essa problematização do turismo nesse sentido. Tive que, obviamente, trazer um resgate histórico sobre essa chegada dos portugueses, como isso impactou no desenvolvimento socioeconômico do Brasil, né, para tentar fazer a junção. Então, essas foram as minhas categorias de análise. Então, eu defini o título, eu defini as minhas categorias de análise, aí eu parti para as leituras, fui pesquisar, aí li, como eu falei para vocês, já marcando, que eu achava interessante e tal. Ao final, o que era que eu foi que eu fiz? O que é que eu sempre faço? Eu divido por categoria de análise, geralmente, né? Aí o texto que vocês estão visualizando, compilação de texto, né? Aqui, como era um projeto menor, eu fiz tudo junto. Mas o texto sobre Jericoacoara, eu fiz um outro compilado, sobre a questão do Brasil, né? Eu também fiz um outro compilado. E o que é isso? Eu peguei os parágrafos que eu achei interessante de cada texto e fui colocando aqui. Fui organizando, pronto. Agora para não ter que ficar olhando 10, porque aqui eu li, eu acho que uns 20 livros e uns 30 artigos, tá? Para conseguir montar isso daqui. Então, para não ter que ficar olhando em um e outro, eu vou me perdendo, porque eu, Marcela, gosto de trabalhar assim. Então, juntei aqui os parágrafos que eu mais gosto, que eu mais me identifiquei, que eu achei que seriam importantes, tá? E aí, coloquei aqui. Vejam que, ao lado de cada parágrafo, eu identifico aí de qual foi o livro ou o texto que eu tirei e coloco aí a página. Por quê? Se eu for fazer uma citação direta, eu preciso saber o número da página. Tá? Então, o nome desse texto aqui, né? Não é só globalização, mas eu coloco uma palavra que que identifica para mim, né? Era o livro do Bauman, então eu sei, tenho qual é e tal. E aí, pronto, coloquei aqui. À medida que eu vou utilizando, eu vou marcando. Ó, vocês estão vendo aqui, amarelinho? Esse daqui, esse parágrafo, eu levei para o meu texto. Por que que eu marco? Para eu não correr o risco de levar o mesmo parágrafo 2 vezes, certo? Aí eu levo lá para o esqueleto. Aí eu não sei se vocês prestaram atenção, que naquele PDF que eu vou mandar para vocês de novo, tem a parte que ele fala, que eu falo assim, ó, organizar a disposição das ideias no texto a ser elaborado, ou seja, um esqueleto. Então, eu tinha que começar, no meu caso, eu tinha que começar falando, né, sobre essa chegada dos portugueses, navegações, e aí depois que eu falasse de Brasil, eu ia afunilando, fazendo uma relação com Jericoacoara, certo? E depois eu problematizava. Então, aí eu fui fazendo... Então, primeiro eu trago sobre essa questão do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Aí eu peguei os textos que eu tinha lido, que era do Celso Furtado, do Prado Júnior, do Galeano e por aí foi, certo? Aí eu pego, abro um espaço lá e realmente vou escrevendo lá dentro. Deixa eu ver... Ó, todos esses em amarelo, ó, foram para o meu texto. Aí, Marcela, o que é que tu faz com tudo isso aqui que ficou aqui? Eu deixo aqui. Tá? Porque quando eu for escrever outro texto, eu já tenho uma base aqui. Inclusive, parte do que está aqui, eu já tinha pego de quando eu fiz o mestrado, porque eu fiz isso no mestrado. E aí eu tenho guardado até hoje. E aí me ajuda demais. Eu quero ver aqui no final, porque outro dia eu estava mostrando para a turma. Só para lembrar,
Ah, não. Pensei que eu tinha dado um exemplo. Deixa eu ver se foi no de Jericoacoara. E assim eu fiz. Fiz a mesma coisa com o texto de Jericoacoara, certo? E aí eu vou passando. Depois, o que é que eu vou fazer? Então, vamos lá acompanhar comigo. Vocês delimitaram o texto, a pesquisa de vocês. Vocês descobriram a categoria de análise. Vocês fizeram a pesquisa bibliográfica, fizeram a leitura crítica, separaram, então, o que poderia ser utilizado no texto, aí faz o esqueleto, começa a jogar, né? Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer outra coisa. Depois que eu joguei lá, que eu fiz o esqueleto, agora eu falo sobre contabilidade, né? Aí eu joguei, esses parágrafos todos aqui que eu acho que são legais. Aí, joguei. Isso hoje, sexta-feira. Aí eu vou pegar e vou ler tudo hoje? Não vou. Sabe por quê? Nessa hora que você está fazendo a parte mecânica, que é copiar, digitar, faça só a parte mecânica. Porque isso cansa um pouco. E tente, né? Busque, aí vai depender muito de cada um, né? Mas, obviamente, a nossa mente funciona melhor quando ela está descansada, ou seja, assim que ela acorda, né? Então, eu fazia isso aí, pronto, salvo. Gente, salva em nuvem também, pelo amor de Deus, ou então manda para o e-mail, né? Porque escrita é uma coisa que dá trabalho, se der um problema no computador, você fica na mão. Então, toda noite, tudo que eu estou escrevendo, quando eu vou dormir, eu salvo no computador e eu mando para o e-mail, eu salvo de novo na nuvem. Tá? Sempre, todavia, sempre. Ok. Aí eu vou dormir, vou assistir um filme, eu vou fazer outra coisa da vida, eu não vou mais pensar nisso. Deixei ali do lado. No outro dia de manhã, eu venho e vou começar a organizar, a dar lógica, né? Aquele texto, que até o momento eu só fiz jogar lá alguns parágrafos que eu achei interessante, tá bom? Aí você começa. Pronto, vamos começar aqui, então, no problema da pesquisa, problema de pesquisa, né? Aí eu não tinha que começar a falar sobre essa questão, né, da chegada dos portugueses no Brasil e esse desenvolvimento socioeconômico, né, no Brasil. Então, eu vou começando a organizar de forma que tenha uma lógica. Aí eu vou incluindo algumas palavras minhas. Veja esse primeiro parágrafo. A fim de compreender as tessituras e complexidades socioeconômicas, isso aqui não estava no texto dele. Isso aqui sou eu que estou colocando. Mas eu estou colocando para dar a ideia que ele queria dar também lá, no texto dele, certo? Porque a citação indireta é isso. É você colocar a ideia do autor com as suas palavras, tá? Então, coloquei, aí vejo o que tem aqui no final do parágrafo. Ó. Furtado, 1987. Essa é uma das formas de você apresentar a citação indireta. Autor e ano. Se tiver, então, tudo dentro dos parênteses, o autor vem todo em letra maiúscula. Então, todo esse parágrafo que eu escrevi aqui é uma ideia do Furtado. Marcela, mas eu estou escrevendo da minha cabeça. Eu li tanto que eu já sei. Mas você sabe porque você leu, você sabe porque você está repetindo a ideia de alguém, tá? Então, você tem que dar a fonte. Você tem que dar o crédito, porque senão é plágio. Você está se aproveitando da ideia de outra pessoa e não tem problema nenhum aqui você botar que é citação. Veja, o meu texto é todo citado, toda citação. Aí, deixa eu ver aqui, a mesma coisa, uma citação indireta. Pronto, é uma forma diferente essa daqui, ó. Essa daqui é uma citação direta.
Veja que é o mesmo autor, ó, o Furtado. Nessa vez, eu escolhi colocar ele fora dos parênteses. Colocar ele dentro do texto. Por esses aspectos, Furtado indica que aí você coloca entre parênteses apenas o quê? O ano e a página. Marcela, eu estou percebendo que lá na citação indireta não tem a indicação da página. E na citação direta tem a indicação da página. Inclusive, você colocou lá na sua parte de compilação de textos, né? Vocês estão vendo esse texto daí de Jericoacoara, não estão? Sim, Marcelo. Tá bom, valeu. Aí, por que um tem número e outro não? Citação indireta não é obrigatório, mas você pode indicar o número da página. Mas, atenção, se você o fizer, faça do começo ao fim, tá? Faça do começo ao fim, para ter padrão. Texto acadêmico, texto de pesquisa, é principalmente padronizado, é padronização, tá bom? Então, você faça isso do começo ao fim. Eu indico não colocar na citação indireta a página. Porque, inclusive, muitas vezes a gente utiliza, às vezes você tem um site de notícias ou um blog, onde autores renomados escrevem lá alguns artigos, né? E aí, por exemplo, não tem página. Eu me deparei muito com isso durante o mestrado. Não tinha página, porque é um texto da internet, não tem página. E aí, para não ter que ficar toda hora colocando uma nota de rodapé, explicando, aí eu pegava e sempre tentava transformar, então, em uma citação indireta. E aí eu não precisava indicar a página, só o ano. E o ano é fácil de identificar, certo? Então, sobre citação indireta, isso. Citação direta, é obrigatório colocar o número da página. É obrigatório. Tem que indicar o autor ou autores, ano e número de página, tá? Como a gente viu aqui, o nome do autor ou autores, né? Pode tanto vir dentro do parêntese, quanto fora do parêntese, tanto para citação direta quanto indireta. Quando ele vem dentro do parêntese, ele vem todo maiúsculo. Quando ele vem fora do parêntese, ele vem aí escrito como nome próprio normal, apenas com a primeira letra maiúscula, no caso aqui o F. Então, vamos ver. Aqui eu coloquei uma citação indireta com menos de 3 linhas, então, dentro do próprio parágrafo. Aí ficou, então, Furtado indica que. Aí você coloca o quê? As aspas, né? Você coloca as aspas para poder indicar que essas aí não são palavras suas, tá? E aí começa, as chamadas economias, tudo isso aqui é tal qual como estava no texto. Inclusive, se tiver erros de português, de digitação, vai também, tá? Do jeitinho que estava lá. Vocês estão vendo esses colchetes aqui? Sim. Ó, esse colchete no começo, esse colchete aqui no final, isso aqui é para indicar que eu peguei apenas um trecho do parágrafo. Quer dizer que antes dessa parte aqui, as chamadas economias, tem um texto ainda, e depois dessa parte aqui, os seus começos, tem uma outra frase que vai completar esse parágrafo. Então, quando você vai fazer essas citações diretas, né, você não precisa usar o parágrafo, mas eu só gostei de uma frase do parágrafo, não tem problema. Aí você indica os intervalos que você tirou, né, com esse colchete aí e 3 pontinhos no meio. E se no meio aqui, se eu tivesse feito assim, comido o começo do parágrafo, aí colchetes, botava o texto, aí parou, essa frase eu não quero, então eu colocava os colchetes de novo. Aí essa outra frase eu quero, aí escrevia. Aí tem outra no final, não quero colchetes de novo. Então, sempre que há vai ser suprimido parte do texto, né, do parágrafo, você indica aí com os colchetes, tá bom? Aí veja que nesse parágrafo, ó,
eu juntei uma citação direta, emendei com uma citação indireta aqui do Galeano. Tá vendo? E assim vai, ó, o Frigoto aqui, eu trouxe o Frigoto aqui numa citação indireta, não botei o ano. Né? Então, nesse caso, eu tive que indicar apenas aliás, não botei o ano, não botei a página, né? Tive que indicar apenas o ano dentro do parênteses. E por aí vai. Ok? Aqui o Bauman também, Marari. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre isso. E aí, você vai montando as suas ideias. Né? Você pode, eu queria mostrar uma citação direta com mais de 3 linhas. Mas eu acho que eu não coloquei aqui. Coloquei não, que era pouco espaço. Mas quando há uma citação, vou tentar fazer aqui. Vamos supor que isso daqui é minha problematização. Pronto. Vamos supor que esse parágrafo aqui, na verdade, é uma citação direta, tá bom? Nesse caso, a gente tem que fazer uma citação direta, aí no caso, com mais 3 linhas. Aí a gente tem que fazer o recuo de 4 centímetros. A fonte vai ser 10. E o espaçamento entre linhas vai ser o simples. Pronto. E aqui a gente colocaria a página, né? Página 100. Pronto. Não precisa colocar aspas, Marcela, aqui? Não. Tá? As aspas são quando a citação direta vai dentro do próprio parágrafo que você está escrevendo. Tá claro? Quando eu estou escrevendo, antes de ajeitar tudo, né? Eu vou colocando aqui, vocês viram, pelo nome do livro, né? Tava lá, eu boto desse jeito. Aí depois eu só marco ele de laranjinha aqui, né? De amarelo. Quando eu finalizo o texto, já fiz tudo, li, ajeitei tudo, realmente vou ficar com todas essas citações, aí é que eu faço a minha referência bibliográfica. Quando eu vou fazendo a referência bibliográfica, é que eu vou alterando. Lembra que lá no livro do Bauman estava globalização, Bauman, o ano e a página, né? Aí aqui, por exemplo, eu coloquei o do Bauman. Eu tinha visto bem aqui. Bauman. Aqui, ó. Mas antes de terminar o texto de fato, eu não mexo. Eu deixo do jeito que eu coloquei lá no meu compilado de texto. Porque pode ser que eu resolva tirar. Né? Aí eu fui, revisei o texto, essa parte, aí ainda não ficou boa, eu dou mais um tempo. É por isso que vocês têm que se antecipar, não deixar para a última hora, para que vocês tenham tempo de ler, não fiquem angustiados e com sentimento de frustração, né? Porque fazendo passo a passo, vocês vão conseguir desenvolver um texto legal. Todos vocês aqui têm capacidade para isso, né? Principalmente, gente, vocês vão aprender com o processo. Vocês vão aprender muito mais com o processo. Isso existe, não é pensando totalmente no produto final. É com todo o processo de você ter que pensar na problematização, de você ter que pesquisar, de conseguir fechar quais são as categorias de análise, de você conseguir montar o texto. Tudo isso vai trazendo uma visão mais aprofundada, né? Não apenas de leitura. Depois você começa a mudar também como pessoa. E quando a gente muda como pessoa, a gente muda também como profissional, certo? Então, isso vai alterar. Gente, se vocês começarem a fazer pesquisa, principalmente nesse sentido, vocês nunca mais vão ver um noticiário ou notícias da mesma forma, porque vocês vão conseguir vislumbrar além do que está sendo dito, muito além, né? Fazer conexões com outras situações que a maioria não consegue. Aí, mas se entreguem ao processo. Como eu escutei hoje
Essa semana eu assisti algo, tudo que eu fui assistir, de vez em quando tinha alguém dizendo assim, trust in the process. Então, confie no processo. Confie no processo. Confie no processo. Tá bom? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Acho que é mais um drama que uma dúvida. Ah, É o seguinte, acontece, por exemplo, você fez uma citação no trabalho que tem uma base, eu acho que tem muita história, né? Você citou Celso Furtado, né? hum, Bom, é um nome, né? É importante, tem a credibilidade. Eu, quando vou começar a pesquisar, acontece que eu pesquiso, acho trabalho de alunos que estão terminando o ensino superior, então mestrado, uhum, e que eles só citam essas pessoas. Então, eu encontro muito citação dessas pessoas, desses autores renomados, mas em trabalho de outros. E aí eu começo a ficar assim, não confiando muito, ou achando que eu não estou fazendo certo, entendeu? Porque eu nunca consigo encontrar uma fonte mesmo, assim, um nome, só trabalho dos outros, e eu sinto como se estivesse copiando um pouco deles, então eu estou tendo essa dificuldade, até me ó, intriga um pouco. não, primeiro, se esses autores, estudantes, eles se utilizaram de autores renomados, né? O trabalho deles já tem uma credibilidade maior. Então, não acho que o seu não vai ter, porque você está se baseando no dele. Segundo, a pesquisa bibliográfica é para isso também. A referência bibliográfica lá no final, gente, é para dar fontes a vocês. Tem muito dos autores, por exemplo, eu conhecia muitos autores, tem um que eu coloquei que até estava querendo ver encontrar agora não, que eu tive que procurar o livro dele num sebo, consegui pela internet, porque eu digo, não tem como, eu preciso, por quê? Eu fui ler um texto, que era de um aluno, inclusive eu acho que era uma dissertação, né? E ele trazia citações que eu ficava, nossa, cara, eu preciso citar esses caras. Eram dois. Era o Martins. Até ali, deixa eu ver aqui. Que inclusive eu nem conhecia e depois fiquei sabendo que eles eram super famosos. Assim, famosos, bem renomados, assim. Então, eu hoje em dia, né, quando eu pego um texto para ler, quando eu vejo citações que me interessam muito, eu marco as citações para depois, ao fim do texto, eu ir ver de qual texto foi aquele, de qual era o livro e tudo mais, e aí eu busco o livro. E hoje em dia a gente consegue encontrar na internet alguns, né? Aqui era o Schwartzman, As Causas da Pobreza. Excelente esse livro dele. Tem outro também do professor Martins, que é sobre, como eu tive que falar muito sobre essa questão socioeconômica, então foram excelentes fontes, né? Então, que bom que tu tinha essa dúvida, porque então já fica a dica para vocês, gente. Quando vocês... Marcelo, desculpe interromper, é só, então, surgiu uma outra dúvida. Então, não tem problema, caso a gente veja no trabalho de outra pessoa, e citando, por exemplo, Furtado, a gente vai lá nos dados biográficos e tal, pega a página, aquela coisa que a pessoa citou, e ir lá, né, dar uma olhada lá no livro da pessoa e citar o autor lá, o autor famoso. Eu vi no trabalho da pessoa aquela citação, fui buscar no outro trabalho e especificamente lá, aquela parte que ele falou, e trazer para o trabalho. Não tem problema fazer Ó, assim, né? você pode fazer, isso aí chama citação da citação, né? Aí você vai ter que usar o APUD, como se fosse citado por. Lá no livro de vocês de metodologia científica tem falando, né? Sobre o APUD, como colocar. Teria algum problema se eu usar muita citação da citação no texto, Era o ficaria... que eu ia falar. Mas essa não é uma prática muito bem vista, né? Sempre busque a fonte primária, o autor.
Mas, por exemplo, tem texto, às vezes é um documento que ninguém tem mais acesso, né? Às vezes foi um depoimento, um livro de 1970 que você não consegue mais achar de jeito nenhum e é imprescindível aquela citação para você, você coloca como acude. Então, há a possibilidade, tá? Mas não é legal você utilizar muito. Busque os autores, porque lá no final de cada texto de referência bibliográfica, por isso que vocês leiam com atenção. E aí prestem atenção no que vem entre os parênteses para saber quem são os autores. Se você gostou do ponto de vista, acha importante, já circula o nome do autor e vai lá nas referências bibliográficas e vê. Tá? E vê qual é o texto e vai buscar a fonte primária. Né? Agora, assim, com relação a citar texto de estudantes, né? Não tenham medo por conta disso. Agora, tem que buscar em sites na Cielo, no Google Scholar, você pode colocar, inclusive, o ano. Né? É sempre importante que, dependendo do assunto que se trate, é sempre importante que as citações sejam atuais. Tipo, de 5 anos para cá. Né? Porque senão já fica defasado. Obviamente, existem autores, né, como o próprio Celso Furtado, Prado Júnior, que vão falar sobre essa questão do desenvolvimento socioeconômico do Brasil desde o descobrimento, que são, assim, atemporais. Né? Então, sempre vão poder ser utilizados. Assim como se você for falar de Jericoacoara, pegar o livro do Nicodemos, né? É algo, assim, que você vai precisar, porque, inclusive, foi uma das únicas fontes. As outras serão todas também secundárias, outras pessoas falando deles, ok? Se estiver precisando, vocês estiverem precisando muito de um livro, né? E não estiverem conseguindo achar, qualquer coisa, me manda o nome, a referência lá, que eu tento ajudar vocês, tá bom? Para baixar. Ok, Marcelo, obrigado. Obrigado pela dica. Mais alguma dúvida, gente? Marcelo. Oh. Tem sim. Tá quase falando. Diga. Vai chorando. Tô quase chorando, sim. Porque, assim, eu e minha equipe, nós nos reunimos essa semana e a gente estava pensando em fazer sobre filiais, a envolver a contabilidade relacionada a filiais. Isso é aceitável? Não, eu não entendi ainda qual é a pergunta. Porque a gente estava querendo falar sobre filiais, certo? Certo, mas em que sentido? Pronto. A gente está ainda buscando a problemática. Inicialmente, o que a gente está querendo descobrir é, no caso aqui de Acaraú, né? Se a nossa pesquisa for baseada aqui em Acaraú, a gente estava pensando em falar sobre a questão de como elas se sustentam. Entendeu? E aí a gente quer saber... Aqui? Você está falando de filiais ou de franqueados? Não, filiais mesmo. E aí a gente quer saber se esse assunto se adequa ao que o semestre está pedindo. Acredito que não. Até porque, analisando a situação da região ou da cidade de Acaraú, eu não consigo vislumbrar, além do Fischer, que é aqui em Arco-Íris, que tem um outro, tem mais algum? Filiais no sentido de, tipo assim, KDM, Pinheiro, deixa eu ver, Macavi, Americanas, Pague Menos, essas empresas, entendeu? Elas são franqueados, sabe? Eu acho que são filiais. Eu acho, mas aí na pesquisa dá para descobrir, mas assim, a gente também não quer perder tempo, né? Mas aí que vocês queriam saber, então, da questão do faturamento.
Não deixa de ser. Só não sei Porque, se assim, eu vou trazer aqui o que a gente estava conversando durante a semana. Porque tem uma determinada loja aqui da cidade, aliás, empresa, não vou dizer como loja, que a gente não vê movimentação, a gente não vê muita coisa, né? Especialmente agora no período de pandemia, aí é que as coisas diminuíram mesmo. Então, a gente estava querendo saber como é que elas se sustentam, se elas têm alguma ajuda da matriz, se é só por elas mesmas e tudo mais. E também, já partindo, como a gente estava pensando em falar sobre isso ainda, estamos vendo. A gente queria fazer assim, como você disse, né, resgatar o histórico, tipo, estudar sobre como elas se instalam, quais são as características para elas se instalarem dentro da cidade, coisas assim. Isso aí é uma categoria de análise. Seria uma categoria de análise para o que você quer perguntar. Pelo que eu estou entendendo, você quer perguntar se o faturamento dessas filiais como é que eu falo? Se eles dependem da matriz. É suficiente, né? Para vamos dizer assim, né? A independência financeira da filial. Mas aí é interessante, mas ao mesmo tempo você tem alguns embarreiramentos, né? Por exemplo, a gente analisar a Casas Freitas, eu acho que não tem 6 meses que inaugurou. Tem? Magazine Luiza ainda está para inaugurar, né? Tirando a KDM, a Maccabi, né? Aquela Solar também, Top Moto. Essas eu acho que já tem mais de um ano. Porque geralmente, né, a gente também tem o seguinte, quando você vai abrir uma filial, né, você vai expandir seus negócios, você faz uma análise de mercado, né, responsável aí, e pode ser que por um período eles já imaginem que vão trabalhar no vermelho. Até se estabelecer, entendeu? E aí, tu vai analisar isso num momento atípico, né? Não sei. Amadureça melhor aí para a gente argumentar na próxima aula, tá? Certo, Marcelo. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente vai lhe colocar, tá certo? Ah, sim, por favor, né? Aquela mesma prática. Crie os grupos, me adicionem, porque aí quando a gente começar aqui a discutir os temas numa aula só para isso, aí eu já vou na mesma hora alterando lá o nome dos grupos e para eu ter controle, tá bom? Certo. Mais alguém? Gabriela, deixa eu ligar o microfone. Marcela, tá ouvindo? Sim, senhora. É porque, só dando complemento no que a Rayane falou, a gente também tinha, além de falar das municipais, a gente também optou por falar das multinacionais, já que é uma coisa bem grande, a gente já teria mais conteúdo para explorar e tudo mais. Você acha que ainda é um empecilho? Mas falar o que sobre as multinacionais? No caso, a gente ia falar sobre as filiais também. Mas só que a gente também tá em... Como é que foi isso, hein? Não, eu tô na mesma equipe que ela. Ah, tá! Que nota foi essa? Como é que pode? Mas aí, se você tem que escolher. Por exemplo, as multinacionais, elas estão aqui? No Brasil? Em Acaraú. Porque eu acho que a pesquisa de vocês tem mais força, como pelo que a Rayane até comentou, né? Que essas empresas a gente vê que não tem movimento, como é que elas estão se sustentando? Porque é uma cidade pequena, né? E agora, mas se tu for analisar essas daqui, mas as multinacionais todas que podem estar em qualquer lugar do Brasil, aí não precisa. Marcela, Não tem a pesquisa, entendeu? Delimita.
Marcela, assim, o que a Gabi estava falando sobre as multinacionais é como se a gente fosse ter uma visão macro, entendeu? E as municipais, que seriam as que a gente gostaria de estudar, seria a nossa visão micro, acho que é. Mas por que tu vai colocar essa visão macro que vai destoar da outra? A realidade de multinacional não é a mesma realidade de uma empresa pequena. E vocês têm que definir também, porque a gente tem empresas locais que têm filiais. Né? Vamos focar. Você tem que delimitar, isso que chama de delimitação, entendeu? Para que você não se perca e depois você não sabe para onde ir. Mas para onde é que eu tenho que ir mesmo? Ah, esse aqui da multinacional, o que é que eu vou falar mesmo para poder juntar? A gente pensa que não, mas na hora que vai escrever, as coisas não batem, não ornam, né? Então, é preciso delimitar bem, deixar bem redondinha a pergunta, para que vocês saibam sempre qual. Sempre que tiver dúvida, faz a pergunta. O que é que eu quero responder, né? Aí, por exemplo, se você quer responder como é que se sustentam, né, a filiais de empresas nacionais, acho que tem algumas que não são nacionais, né? Na região, na cidade de Acaraú, como é que se sustentam as filiais de empresa? A gente tem que definir qual tipo de empresa. Anotem aí, vocês têm que definir qual tipo de empresa, né? Porque se a gente analisar a Magazine Luiza, Americanas, elas são nacionais. Casas Freitas, eu não sei se tem fora do Ceará, assim como o Pinheiro. Pinheiro também é uma filial, né? Assim como essa Solar, também não sei, a Macavi, eu não sei se tem fora do Ceará também. Aí, de repente, vocês podem fazer dividindo em grupos e aí mostrando as realidades de cada uma. Por exemplo, a gente tem a realidade dessas que são nacionais. E aí, qual é a realidade deles? Né? Como é que eles conseguem? Aí a gente tem dessas outras que são do estado. E temos outras que são aqui mesmo da região, como a gente tem, como eu falei, o Fish, né? Tem aquele frigorífico, eu acho que ele é uma filial do de Cruz, né? Tem a Cilartins também, né? Pronto, aí você já tá aí, tu conhece melhor do que eu não conheço muito o comércio daqui, não. Então, aí, de repente, vocês podem fazer, mostrando a realidade por esse tipo de empresas. Agora, a questão é como vocês irão coletar esses dados. Esse aí é o X maior da questão. Por quê? Porque para você ter acesso a esse tipo de informação, por exemplo, com o Pinheiro da vida, com as Americanas, vocês vão ter que falar com a alta gerência. Vocês têm acesso à alta gerência? Será que eles vão querer falar sobre isso? A gente vai ter que fazer perguntas de uma forma bem menos, como é que eu vou dizer? Invasiva possível. Porque talvez eles não queiram estar falando ali sobre quais são os seus truques, né? De repente, a concorrência ter acesso, sei lá. Alright? Compreenderam aí as posições que coloquei? Eu entendi, acho que as meninas também. Mais alguém? Bora que hoje não vai mais dar para ter aula de direito tributário. Vamos, então, fazer logo tudo sobre o seminário. Aí, na próxima aula, a gente dá uma avançada na aula de tributário. Mais alguma dúvida? João? Oi. Eu sei que você falou no semestre passado, mas eu queria perguntar novamente. O número mínimo de páginas para um paper? Olha, agora vocês vão fazer um paper, aí vai depender. Por exemplo, as meninas aí querem fazer uma aplicação de questionários e tudo mais. Elas vão ter que mostrar lá os resultados, gráficos. Vai dar mais páginas. Talvez dê
8, 10, né? Mas tentem ficar entre pelo menos 5 e 8 páginas ao todo, com capa. Ah, não tem capa, né? Não tem capa, é um cabeçalhozinho só. De 5 a 8, com as referências. Mas, se você aplicou um questionário, quiser anexar o questionário, vai colocar os gráficos, tá tudo bonitinho, não tem problema passar de 10, de 12. Tá ótimo. Certo? Vamos nos esforçar, vamos fazer, eu quero ver vocês fazendo texto bonito, do jeito que vocês falam bonito, falaram bonito lá na apresentação. Mais alguma pergunta, dúvida? Ninguém mais tem texto para... Ninguém mais tem equipe aí? Luciana, tu tá na equipe com a Gabriela, é? Oi? Teu áudio não tá saindo. Tá. Marcela, ela tá na equipe comigo e a Rayane. Tá certo. Então, vão agilizando aí, lá montando as equipes. Então, eu vou tentar, próxima meia hora, então, a gente andar aqui um pouquinho na disciplina de Direito Tributário e Empresarial. Essa disciplina é bem interessante, tá? Peço que vocês vamos, gente, buscar sempre não nos ausentar dos encontros, né? Porque é o momento que você pode tirar dúvida, mesmo que você assista depois da preguiça, né? Depois não dá para perguntar. O povo tá aqui pegando meus cabelos, eu tô quase careca, eu tô tão preocupada. Vamos lá. A unidade 1, vocês vão ter contato aí com o direito tributário. Depois, na unidade 2, a gente vai conceituar e também classificar lá os tributos, né? Quais são, estadual, da prefeitura, federal e tarará. E, por fim, na unidade 3, a gente vai tratar do direito empresarial, é bem legal. Vai dizer aí quais são os tipos de empresa, né? Se precisa ser registrada onde, como, né? É a questão do sistema do regime de tributação, né? Quais que podem ser escolhidos. Então, é uma disciplina bem interessante, né? Para a gente aí aprofundar nessa parte legal, né? Da empresa. Começando pela unidade 1, que busca entender o conceito de direito tributário, suas principais fontes e a sua relação com os outros ramos do direito. E também compreender a legislação tributária, sua vigência, aplicação, a sua interpretação e integração ao caso concreto, ao ponto aí de facilitar o seu dia a dia profissional. Vamos começar no tópico 1, conceito de direito tributário. E esse conceito vai estar descrito lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966, gente, bem novinho, né? Ele vai dizer que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. São muitos termos, né? Mas vamos lá. Prestação pecuniária que deve ser pago em dinheiro. Eu vou chegar lá e vou dar minhas joias. Não, não é isso. Prestação compulsória. Quer dizer que o pagamento é obrigatório. Prestação que não constitui sanção por ato ilícito. Quer dizer, gente, que
os tributos, eles não podem ser aplicados como uma forma de sanção, de punição, né? Como uma penalidade a algum cidadão. A prestação tem que ser instituída por lei, então só pode ser cobrado tributo que foi instituído por lei, e a prestação é cobrada por atividade vinculada, ou seja, o contribuinte está obrigado aí a pagar o tributo e o fisco não pode se recusar a cobrar esse tributo. O fisco aí sendo, né, a Receita que vai representar o Estado aí. A discordância na doutrina, tudo bem até aqui com o conceito? Ficou bem claro essas questões? São vários termos lá. Entenderam direitinho? Por favor, falem agora. Calem-se para sempre. Mentira, pode falar depois, né? Vou entender que está tudo ok. Vamos lá. Não, Marcela. Não? Explica mais. Foi que você não entendeu? O conceito todo? O contexto todo. Não é algo que eu tenha muito contato direto, né? Então... Pronto. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o direito tributário, né, ele vai estar descrito lá tudo dentro do Código Tributário Nacional, certo? Esse código é a lei número 5.172 de 66. E vai ser nessa lei, lá no artigo 3º, que ele vai dizer o que é o tributo. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatório. Você tem que pagar, né? E vai pagar aí em dinheiro. É o que ele vai dizer aqui, ó, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não pode dizer que está instituindo um tributo para penalizar um cidadão. O tributo ele não pode ser aplicado dessa maneira. Se alguém o fizer, está fazendo ilegalmente, e aí você pode anular, ok? Então, o tributo não pode ser uma sanção de ato ilícito. Né? Você paga aí os tributos, é porque você é cidadão e o governo tem que arrecadar, né? Fazer o quê? O tributo, ele é instituído em lei. Só pode ser cobrado o que está previsto em lei. Não me venha aqui a prefeitura amanhã me mandar um carnê mandando eu pagar um imposto de, sei lá, não sei de quê, uma taxa de como é que fala? De calamidade, estado de calamidade pública. Se não tem uma lei instituindo que o cidadão precisa pagar essa lei. Então, ou precisa pagar essa lei, precisa pagar essa taxa. Ok? Então, o tributo ele tem que estar instituído em lei. E é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o fisco, ele vai cobrar e ele é obrigado, ele não pode abrir mão de cobrar o tributo devido aí pelo cidadão. Melhorou? Demais, muito obrigada. Show. Então, há uma discordância na doutrina quanto ao conceito de direito tributário. Lembra, gente? Nós falamos agora, foi o conceito de tributo, ok? Aquilo tudo que eu falei era tributo. Tributo é uma coisa. Direito tributário é outra coisa, é um ramo do direito, certo? Então, quanto ao direito tributário, aí, há uma discordância na doutrina, ou seja, dos estudiosos ali, né? Então, cada autor escolhe certos elementos que ele vai considerar mais significativos para chegar ao conceito aí do direito tributário. Então, podemos dizer que o direito tributário é o ramo de direito público que estuda princípios e normas disciplinadoras
do exercício das atividades de instituição, cobrança e fiscalização de tributos, né? Porque geralmente o Estado institui o tributo em lei, aí ele cobra o tributo e ele também fiscaliza, né? Se você pagou, se não está sonegando os tributos aí. Então, o direito tributário vai ser o ramo do direito público, que está atrelado, então, ao Estado, que vai estudar tanto princípios quanto normas que sirvam para disciplinar esse exercício aí das atividades de instituir, cobrar e fiscalizar os tributos. Então, dessa forma, quando o dinheiro do contribuinte ele ingressar lá dentro dos cofres públicos, termina, então, o direito tributário e começa o direito financeiro. Entenderam essa parte? Ó, eu tenho que pagar o IPVA, né? É um tributo. Aí, eu estou com o meu carnezinho. Enquanto, vamos dizer que eu não pague, que eu vá reclamar, vamos dizer que eu não pague, né? O Estado, quando vier me cobrar, ele vai se utilizar das regras previstas no direito tributário, tá? Aí lá ele vai buscar a regra que diz que eu tenho que pagar, que eu não posso optar por não pagar, e tarará e pererê. Tudo bem. Aí eu fui lá convencida, né? E paguei. Na hora que eu paguei, que eu fui lá na lotérica, né? Vamos lá, a gente foi lá na lotérica, dei o meu dinheirinho, e aí foi depositado na mesma hora, virtualmente, né, gente? Que hoje em dia o dinheiro na conta do Estado, tá? Do governo do Estado, o pagamento do meu tributo. Então, esse dinheiro, quando ele chega lá dentro dos cofres públicos, tá? Para utilizar aquele dinheiro, as regras que vão ser necessárias serão aí do direito financeiro. Entenderam essa parte? Tudo ok? Marcelo. Sim. Não? Deu certo. Deu certo? Eu estava esperando dizer não. Vamos lá. Um comparativo aqui do direito tributário e do direito financeiro. O direito tributário é um ramo do direito público, assim como o direito financeiro. O direito tributário é um conjunto de princípios e normas que regula as relações jurídicas entre o Estado e particular, ok? E o direito financeiro é um conjunto de princípios e normas que vai regular a atividade financeira do Estado. Não entra o particular ali. É o que o Estado vai fazer com esse recurso financeiro. Como ele pode, como ele não pode, o que ele deve fazer, o que ele não pode, que o direito vai permitir ou não, o direito financeiro. O direito tributário, né, as atividades de instituição, cobrança e fiscalização de tributos, como a gente já viu, enquanto que o direito financeiro ele vai se ater aí à despesa pública, à receita pública, ao crédito público e orçamento público. Ok? Compreendido? Exemplo, quando eu trabalhava na administração, aqui no IFCE, né? A gente tem a questão do direito financeiro. O recurso que a gente recebe, ele é proveniente de tributos, né? Porque o governo é a forma que ele tem de arrecadar recursos financeiros. E aí, quando os recursos financeiros chegam, né, existe toda uma normativa, toda uma legislação dizendo o que pode, o que não pode, né? Para se utilizar esse financeiro. Por exemplo, até a ordem de pagamento das notas fiscais. Tem lá dizendo. Então, continuando. Vamos, então, às características do direito tributário. É de direito público, ou seja, a criação, cobrança e fiscalização de tributos. Aí entra o direito material, a natureza substancial ou formal, né? Gera aí uma relação jurídica entre o fisco e o contribuinte, que é o direito obrigacional, tá? E é aplicável à generalidade das pessoas.
É o ramo aí do direito comum. Então, todos nós, né? Menos quem tem muito dinheiro, aí não paga muito, não. Embora seja autônomo, né? O direito tributário, ele exige aí, ele é independente. Ele tem aí alguns pontos de conexões aí com outras disciplinas jurídicas. Vamos lá. Por exemplo, o direito financeiro, que é o estudo na normalização das atividades financeiras do Estado. Entende-se aí que a criação, cobrança e fiscalização do tributo são atividades materialmente financeiras, mas que foram subtraídas do campo de interesse desse direito financeiro para integrar, né, pelo processo aí de especialização, o objeto do direito tributário. Então, tem essa correlação, porque consideram que essa parte de criar, cobrar e fiscalizar os tributos seriam financeira, né? Mas foi alocado aí para o tributário. As relações do direito tributário com o direito constitucional decorrem principalmente do fato de que a Constituição vai conter aí as bases do ordenamento jurídico, né, gente? O que é a Constituição Federal? Eu imagino uma imagem assim de filme que aparece um livro assim voando lá no alto, brilhando, aberto. Essa é a Constituição Federal, né? É a mãe. Ou seja, nenhuma lei pode ir contra o que está dentro da Constituição, tá? E o direito tributário, ele existe porque já é previsto, né, lá dentro da Constituição Federal. Então, é nela que se encontra o próprio fundamento de validade do tributo, a outorga de competência tributária para as várias pessoas políticas, né? No caso, quais são essas que têm competência tributária para cobrar tributos? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, certo? E, por fim, ele define aí delineamentos básicos do sistema tributário nacional, que são os princípios constitucionais tributários, as limitações ao poder de tributar, a discriminação de rendas e também a repartição das receitas tributárias. E é também na Constituição que vão se regular os tipos de normas veiculadoras aí de preceitos tributários e o respectivo campo de atuação, ou seja, quando a matéria vai ser de competência normativa de lei complementar, quais as matérias serão reservadas para uma lei ordinária, tá? As resoluções do Senado Federal e por aí vai. Tudo isso vai ter que estar previsto na Constituição, como é que vai se dar, né? O direito administrativo vai emprestar aí ao direito tributário uma importante base valorativa e principiológica, como os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, segurança jurídica, publicidade, entre outros. Então, o direito tributário vai evocar aí esses princípios lá do direito administrativo. O direito civil, ele vai contribuir com diversos institutos e conceitos para o direito tributário, sendo aí um ramo de sobreposição, porque ele vai utilizar conceitos e institutos próprios de outros ramos do direito. Então, em todos os seus setores, direitos reais, direito das obrigações, direito de família, direito das sucessões, fornece vários conceitos para a lei fiscal, tá? Os contratos e as relações de família, as questões sucessórias, a propriedade tramitam na seara tributária, constituindo aí fatores geradores para a cobrança de tributos, mas que também são trabalhadas dentro do direito civil. Então, comunicam, né? Vamos ao tópico 2. Vamos falar sobre as fontes do direito tributário. Fonte aí, sob a ótica jurídica, vai significar o nascedouro, o que determina as regras norteadoras de um determinado instituto. Ou seja, é o modo de expressão do direito, né? Onde é que ele vem aí? A lei,
A lei é a fonte básica do direito, principalmente no direito tributário, que é regido aí pelo princípio da legalidade, então a lei vai ser a base. A gente tem também a doutrina e a jurisprudência, que isso aqui a gente já falou na disciplina de noções de direito. Eu acho que vocês devem recordar-se. Foi no primeiro semestre. Doutrina e jurisprudência exercem também no campo tributário a sua importância na construção do direito, mas com influência aí mais restrita em virtude do princípio da estrita legalidade dos tributos. Então, assim, a doutrina e a jurisprudência serão uma fonte do direito tributário? Sim, mas de uma forma mais reservada, né? Mais restrita ali. Por quê? Porque os tributos, como a gente viu, está muito ligado à questão da legalidade, ou seja, tem que estar previsto em lei, ok? Lembrando que doutrina, né? São aí os estudos que os estudiosos de renome, né, definem, e as jurisprudências são as decisões que já foram tomadas no mesmo tipo, né, de problemática que precisa de solução. Na Constituição, encontramos a delimitação e o fracionamento da competência tributária, na qual a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles receberam cada qual um campo tributário próprio. Depois a gente vai entender bem direitinho o que é que a União pode cobrar, o que é que os estados, qual é o espaço de cada um, tá? Então, a Constituição, ela não criou o tributo, veja bem. Ela apenas atribuiu a competência para que as pessoas políticas, por meio de lei, venham a fazê-lo. Ou seja, ele disse quais eram as competências para o Estado, para a União, para os municípios, de criar tributos. Mas ele não criou, a Constituição não criou nenhum, tá? Ele apenas permitiu que fosse criado. Conceitos de legislação e lei tributária. A legislação tem um conceito abrangente, enquanto a lei é bem restrito, né, gente? É o que a lei está dizendo, é a letra da lei. A legislação, ela vai incluir, por exemplo, as leis, os tratados, as convenções internacionais, decretos, normas complementares, tá? Enquanto que a lei é somente leis, em sentido formal, que foram emanadas aí do parlamento, seja por leis ordinárias, complementares ou emendas constitucionais, tá? A legislação tributária, ela vai ser a fonte da obrigação tributária, enquanto que a lei acessória, enquanto que a lei tributária, ela é uma fonte da obrigação tributária principal. Vou seguindo, vou entender que vocês estão entendendo. Então, fontes formais, temos as primárias e as secundárias. Primárias, conhecidas aí como principais ou imediatas, são aquelas que podem criar efetivamente regras jurídicas, inovando em caráter original na ordem jurídica, como as leis, as medidas provisórias, as emendas constitucionais. Essas aí são as primárias, elas trazem inovação, né, no ordenamento jurídico. Secundárias, conhecidas também como acessórias ou mediatas, são aquelas que podem somente detalhar regras introduzidas pelas fontes primárias. Ele precisa da primária para existir, e ele vai ser uma suplementação, né? Exemplos, decretos, regulamentos, as instruções, porque muitas vezes uma lei, né, ela precisa de outros instrumentos para complementá-la. E aí, então, vai ser essa fonte secundária. Aí eu trouxe a pirâmide de Kelsen novamente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Eu já tinha trazido, eu acho, na aula de noções de direito.
Então, a hierarquia das normas jurídicas. Aí, no topo da pirâmide, a gente tem a Constituição Federal, abaixo dela as leis complementares, isso é grau de importância, né, gente? Depois as leis ordinárias, depois as medidas provisórias e leis delegadas, e por fim aí as resoluções. Isso aqui não está no livro, é só para vocês relembrarem. A interpretação e integração da lei tributária. O calor. Vou ver se eu consigo terminar esse daqui. Vamos lá. Interpretar uma lei significa extrair o seu exato conteúdo, significado e alcance. A interpretação ela vai ser necessária para que se possa aplicar a lei às situações concretas sob estudo, né? Situações que aconteceram e agora, precisa interpretar essa legislação. O processo de descoberta aí do sentido e vontade da lei diante de certo caso, frequentemente vai demandar um trabalho mais amplo do que a simples leitura do texto legal. Bom? Então, gente, só para trazer aí a questão do conceito de lacuna. Lacuna da lei é um vazio ou uma norma incompleta que existe lá dentro do ordenamento legislativo por inexistência de uma norma jurídica aplicada no caso concreto, né? Então, às vezes a gente se depara com situações dessas em que a lei não é clara ou ainda não tem uma lei especificando melhor, tá? Então, aí a gente tem que trazer a questão da interpretação. Na integração, o operador aí do direito, ele vai se valer do argumento de ordem lógica, como analogia, então ele vai comparar com outro caso, equidade, assim como outros, né, previstos aí no artigo 108 do Código Tributário, sob uma perspectiva aí que está fora do alcance do texto expresso da norma. Então, existe interpretar a lei tributária e integração da lei tributária, tá? A interpretação é extrair o seu exato conteúdo, significado e alcance diante aí de questões de casos concretos. A integração, o operador do direito, né, no caso concreto aí, ele vai se valer, por exemplo, de analogia com outro caso, outra situação, certo? Para poder interpretar esta lei. Para poder, eu não quero usar essa palavra interpretar, mas poder solucionar, né, o problema previsto que envolve a lei com lacuna. Lá no artigo 108, que foi citado, ele diz assim, ó, na ausência de uma disposição expressa, a autoridade competente, para aplicar a legislação tributária, ela vai utilizar sucessivamente na ordem indicada. Primeiro, a analogia. Segundo, os princípios gerais do direito tributário. Vai ter que evocar eles para poder interpretar aquela lei, né? Terceiro, princípios gerais de direito público. Quarto, a equidade. Parágrafo 1º aí, né? O emprego da analogia não pode resultar na exigência de um tributo que não esteja previsto em lei. Então, tem que ter atenção. Vocês não vão fazer isso, tá, gente? É só para vocês conhecerem. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de um tributo, de tributo devido. Então, seguinte, vocês estão aí quietinhos, então a analogia compreende aí um procedimento pelo qual vai se aplicar a um caso não regulamentado, a mesma disciplina que foi colocada num caso regulamentado semelhante. Isso é analogia. Você vai utilizar o resultado de um caso semelhante. Vamos aqui aos princípios do direito tributário. São um monte. Eu acho que eu vou parar aqui.
Eles já estão confusos o suficiente. Ó, o tanto de... O que é que eu termine? Hein, galerinha? É muita coisa para hoje. Eu não quero deixar vocês confusos, entendeu? A gente já viu até agora, porque a gente já falou muito de seminário interdisciplinar, muito assunto, né? E aí, se eu ficar... Eu não quero só ficar falando aqui, vocês não compreenderam, eu tenho que falar de novo na aula que vem. Então, eu vou ficar... Paramos aqui nos princípios do direito tributário. Está bem pertinho de acabar já a unidade 1, tá? Aí, na aula que vem, a gente finaliza e já também faz a unidade 2. Por favor, né? Vamos focar aí nos seminários interdisciplinares. Se fizer um pouquinho toda semana, é melhor do que ter que fazer tudo numa semana só e com prazo apertado, né, gente? Alguma dúvida aqui? Por hora não, Marcelo. A garganta já está doendo. Mas eu vou parar aqui a gravação.